A unidade básica de distância no sistema métrico é o metro. Para a gente ter uma ideia do tamanho de um metro, o ser humano médio tem entre 1,5 a 2 metros de altura. Uma pessoa de 1,5 metro não é muito alta, mas alguém de 2 metros é sim bastante alta. Se você mede 2 metros ou mais, pense em jogar basquete. Por exemplo, nesse desenho do Leonardo da Vinci, esse homem médio tem mais ou menos 1 metro, um pouco mais que a metade da sua envergadura. Deve ser por aqui. Claro que meu desenho é aproximado, só dá para dar uma ideia do comprimento de 1 metro. Aqui escrevi um M minúsculo, que é uma forma mais curta de representar 1 metro. As menores coisas que você mede com 1 metro no ser humano são sua altura e envergadura. E se quiser medir coisas menores com 1 metro, como a altura de um arranha-céu? Este aqui é o Empire State Building, que já foi o maior prédio do mundo e hoje é mais um dos muitos prédios altos do mundo. Ele tem 443 metros de altura. 443 metros de altura. E está na maior escala de coisas que podem ser medidas com 1 metro. Mas e se eu quiser medir coisas ainda maiores do que isso? Bom, o sistema métrico oferece prefixos que são múltiplos de metros. A unidade de distância que é maior do que 1 metro e é mais usada é o quilômetro. Eu já ouvi gente falando quilômetro, mas a pronúncia certa é quilômetro. E equivale a 1000 metros. 1000 metros. Quilômetros são usados para calcular distâncias dentro de uma cidade ou entre uma cidade e outra. E até dá para medir o raio do planeta em quilômetros. Para a gente ter uma ideia, esse aqui é o mapa da cidade de Nova York. E aqui está a escala. Essa distância é de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Para ter uma noção, o quilômetro é o símbolo, 5 km. O K e o M, minúsculos, formam o símbolo de quilômetros, que seria igual a... se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 5 quilômetros será 5 vezes mais, será 5.000. 5.000 metros é essa distância aqui. 1 quilômetro seria 1/5 disso. Então, nesse mapa, 1 quilômetro seria mais ou menos isto aqui. Tem outras unidades no sistema métrico que permitem a gente descrever distâncias menores que 1 quilômetro, mas maiores que 1 metro. Elas não são muito usadas. Mesmo assim, eu vou listar aqui para vocês saberem que existem. Tem o hectômetro. É tão raro que não ouço muita gente falar nele. Um hectômetro é igual a 100 metros. E temos o decâmetro, que são 10 metros. Eu vou escrever de laranja, porque eles não são muito usados. Por exemplo, não é comum alguém dizer que o Empire State Building mede 4,43 hectômetros, ou 44,3 decâmetros. O mais comum é dizer que ele mede 443 metros. Você deve pensar, tá, tudo bem, usando essas unidades do metro eu consigo descrever distâncias maiores que 1 metro, que são múltiplas de 10, 100 ou 1000 metros. Mas e para distâncias menores? Muito bem, o sistema métrico tem unidades para isso. A unidade que corresponde a 1/10 do metro não é muito comum também, mas é o decímetro. O decímetro é 1/10 do metro. Outro jeito de falar é que 1 metro é igual a 10 decímetros. O símbolo é dm. Não é uma unidade muito usada, mas a uma escala abaixo desta já está o centímetro, que é uma unidade muito conhecida e usada. O centímetro. Centímetro. E o prefixo centi significa 1/100. Isto é 1/100 do metro. 1 metro é igual a 100 centímetros.
100 centímetros. Se quer saber a escala de 1 centímetro, imagine que esta rã aqui, na mão dessa pessoa, deve medir vários centímetros. 1 centímetro nesse desenho seria mais ou menos essa distância, certo? Se quiser medir coisas ainda menores, tem outra unidade bastante usada, que é o milímetro. O milímetro. E o prefixo mili se refere a 1 milésimo, ou seja, 1 milésimo do metro. Outro jeito de encarar é que 1 metro é igual a 1000 milímetros. Vou usar os símbolos para a gente se acostumar com eles. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Se quiser saber o tamanho de 1 milímetro, procure a escala de coisas que são menores que 1 centímetro. Essas formigas, por exemplo, devem medir 3 ou 4 milímetros. Então, 1 milímetro nesse desenho seria mais ou menos isto aqui. É importante entender que dá para usar unidades diferentes dependendo da escala que estamos medindo. Também é útil entender a que esses prefixos típicos se referem, porque aqui eles são usados em distâncias. Eles se baseiam na unidade básica de distância, mas quando medimos volumes ou outras coisas no sistema métrico, os mesmos prefixos aparecem. Quando trabalhamos com qualquer medida, quilo refere-se a 1000, 1 quilômetro é 1000 metros, hecto refere-se a 100, 1 hectômetro é igual a 100 metros, deca refere-se a 10, deci refere-se a 1 décimo, 1 decímetro é 1 décimo do metro, centi é 1 centésimo do metro e mili refere-se a 1 milésimo.